Porto Alegre, ouça a voz de Jeová. Está escrito Está escrito no livro no livro de 1 João, de 1 João, capítulo 5, capítulo 5 e verso 17. e verso 17. Toda iniquidade Toda iniquidade é pecado, é pecado, e pecado, e há pecado que não é para a morte. há pecado que não é para a morte. Está escrito Está escrito em Romanos em Romanos, 6, capítulo 6, verso 23. verso 23. Ora, Ora, o salário o salário do pecado do pecado é a morte, é a morte, mas o dom mas o dom gratuito de Deus gratuito de Deus é é a vida eterna. a vida eterna. O pecado, O pecado, ele tem uma recompensa. ele tem uma recompensa. Tudo que Tu- o homem fizer, Tudo que o homem fizer, disso terá que prestar contas. disto terá que prestar contas. Todas as obras do homem Todas as obras do homem serão trazidas a juízo, serão trazidas a juízo, quer boas quer boas ou quer más. ou quer más. Provérbios, No livro de Provérbios em que escreveu o rei Salomão, capítulo 6 capítulo 6 e verso 16 e verso 16 ao 19. ao 19. Estas 6 coisas Estas 6 coisas aborrece o Senhor, aborrece ao Senhor, e a sétima e a sétima a sua alma abomina: a sua alma abomina. olhos altivos Olhos altivos, soberbo, e língua mentirosa, e língua mentirosa, fraudulento, e mãos que derramam sangue, e mãos que derramam sangue, inocente, inocente, e coração e coração que maquina pensamentos que maquina pensamentos viciosos, viciosos, e pés e pés que se apressam a correr para o mal, que se apressam para correr para o mal, e testemunha falsa testemunha falsa, que profere mentira, que profere mentira, e o que semeia contendas e o que semeia contendas entre os irmãos. entre os irmãos. A palavra nessa tarde, A palavra nesta tarde, normal, ela nos fala ela nos fala de 6 pecados que Deus abomina. de 6 pecados que Deus abomina, E o sétimo, e o sétimo, 6 pecados que o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. Deus detesta a injustiça. A soberba, a palavra nos fala. A soberba palavra nos fala No livro de Provérbios, no livro de Provérbios, que precede a ruína. que precede a ruína. O homem, O homem, muitas das vezes, se acha alguma coisa e se esquece que ele é pó, e pro pó voltará. por aquilo que possui. Pelo aquilo que possui, Jesus Cristo disse, a vida do homem não consiste naquilo que ele possui. Glória a Deus. João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é esta? Que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, aquele que perdoa pecados, que restaura a família, casamento, arranca o homem do engano e da mentira, do jugo, da droga, alcoolismo e da prostituição. Esse é Jeová.
O Deus que criou os céus e a terra, e a sua palavra permanece para sempre. Quer o homem ou não, vai ter que estar na presença do Todo-Poderoso e responder pelos seus atos no qual ele fez na terra, de bom ou de mal. A conclusão da vida é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer boa, quer má, até a que estão escondidas. A soberba é um pecado contra Deus. A soberba é um pecado contra Deus E contra o próximo. e contra o próximo. Por que contra Deus? Por que contra Deus? Porque o homem, Porque o homem, ele se esquece ele se esquece que do pó foi criado que do pó foi criado e ao pó voltará. e ao pó voltará. O último inimigo a ser vencido é a morte. Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, depois o juízo. O juízo vai te abraçar na eternidade. Houve o chamado de Jesus Cristo para a salvação. E a soberba é um pecado contra o próximo. Porque o homem, ele acha que porque tem alguma coisa, pode humilhar o seu irmão, o qual foi criado do mesmo material que foi o pó. Mas o homem, ele enche o peito e acha que pelos seus bens ele pode levantar seus olhos ao céu e ser igual a Deus. O juízo está vindo na face da terra. Jesus Cristo profetizou no Evangelho de Mateus capítulo 24 que o tempo que precederia a sua vida haveria os sinais no céu, na terra e embaixo da terra. Estamos vendo nação contra nação, reino contra reino, peste, enfermidade, pai se levantando contra filhos, filhos contra pai, por causa da herança e do dinheiro, estão se matando uns aos outros. Cumprimento da palavra de Deus. O espírito do anticristo O espírito do anticristo entrou nesses tais, entrou nesses tais, porque se esquecem porque se esquecem que Lúcifer deixou entrar a soberba deixou entrar a soberba no seu coração no seu coração e pensou e pensou que seria maior que o Altíssimo. que seria maior que o Altíssimo. Mas a palavra nos fala Mas a palavra de Deus nos fala que ele foi humilhado que ele foi humilhado até a profundeza do abismo. até as profundezas do abismo. O homem, ele tem tentado construir ele tem tentado construir uma torre de Babel, uma torre de Babel com fusão seu próprio ego, para seu próprio ego, para dizer que pode ou faz alguma coisa. ou pode alguma coisa, Mas se esquece mas se esquece que Deus que Deus deu o fôlego de vida, deu o fôlego de vida que Ele mesmo e Ele mesmo é aquele que tira. aquele que tira. O texto O texto de Provérbios, de Provérbios, capítulo 6, capítulo 6, verso 17 em diante, verso 17 em diante, continua dizendo: continua dizendo: e língua mentirosa, e língua mentirosa, muitos há muitos há que vem que
e pregam, mas pregam a mentira para agradar as massas, as multidões. Estão mentindo e proferindo a mentira. Quantos são aqueles que no dia a dia mentem e falam que foi só uma mentira, foi só uma mentirinha, mas se esquecem mas se esquecem de João, que João, capítulo 8, capítulo 8, verso 44, verso 44, escrito está: vós vós tendes por pai o diabo tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos os desejos de vosso pai. de vosso papai. Ele foi Ele foi homicida assassino, desde o princípio desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. não há verdade nele. Quando profere a mentira, Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, fala do que é próprio, do que é mentiroso, porque é mentiroso pai e pai da mentira. da mentira. Você Você que mente para o teu próximo, mente para teu próximo, engana no dia a dia engana no dia a dia e acha que está certo, e acha que está certo. você tem por pai o diabo. Você tem teu papai como diabo. Muitos dizem Muitos dizem que todos são filhos de Deus, que todos são filhos de Deus, mas a palavra mas a palavra de Deus nos fala o contrário. fala o contrário. A palavra fala A palavra fala que a todos quanto receberam, por todos quanto receberam, deu-lhes o poder deu-lhes o poder de serem feitos de serem feitos filhos de Deus. filhos de Deus. Todos Todos são criaturas de Deus, são criaturas de Deus, mas nem todos mas nem todos são filhos de Deus. são filhos de Deus. O texto de Provérbios, O texto de Provérbios, capítulo 6, capítulo 6, verso 17 em diante, 17, continua falando: continua falando. irmãos, Irmãos, que derramam sangue inocente. e derramam sangue inocente. A palavra, A palavra, ela nos fala. ela nos fala. O livro de Ezequiel, O livro de Ezequiel, capítulo 33, capítulo 33, verso 6. verso 6. Mas Se quando a atalaia se o atalaia, profeta, vir que vem a espada, vir que vem a espada, não tocar a trombeta não tocar a trombeta e não for avisado ao povo, e não avisar o povo, se a espada se a espada vier vier levar uma vida dentre eles, e levar uma vida dentre eles, este tal esse tal foi levado foi levado para a eternidade, na sua iniquidade, na sua iniquidade, pecado, transgressão. mas o seu sangue Mas o seu sangue demandarei demandarei da mão da mão do atalaia. do atalaia, do profeta Nessa tarde, de Deus. Tem se levantado muitos que se dizem homem de Deus, mas estão mentindo. Falso profeta. Pela árvore se conhece o fruto. A árvore boa não dá fruto mau, e nem a árvore má pode dar fruto bom. Pela árvore se conhece, pelo fruto se conhece a árvore. Foge da raça de cambuloso, falso pregador, falso profeta mentindo o povo. O juízo de Deus já começou na terra. Olha aí a pandemia. Quantos foram arrastados para a eternidade sem salvação? Rejeitaram a palavra da vida e preferiram a morte eterna e a escuridão no abismo. nessa tarde, Nessa tarde, teu sangue
O teu sangue está sendo limpo das nossas mãos. está sendo limpo das nossas mãos. Porquanto A trombeta está sendo a tocada. trombeta está sendo suada. Os atalaias Os atalaias estão pregando. estão pregando, Não somente aqui em Porto Alegre, não somente em Porto Alegre, mas em todo o mundo. mas nos 4 cantos da terra. O fim, Para você ficar Ei! legal, uma água o mineral. fim está chegando. Esta terra vai ser destruída com fogo para queimar a obra da injustiça, da iniquidade e da maldade. Como eu faço para escapar desse terrível mal que está vindo sobre a face da terra? A palavra de Deus é o escape. As Sagradas Escrituras. João escreveu, capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vai libertar do quê? Do engano, da mentira, do pecado, da falsa religião. Aleluia! Nessa tarde está sendo anunciada a palavra da verdade. a palavra da verdade, não da mentira. Se você Não é palavra de político que cai por terra, cai no esquecimento e no engano. É palavra de Deus e não do homem, porque ele vela sobre a sua palavra em cumprir. Se você morrer no teu pecado, o teu sangue não está mais nas minhas mãos. não está mais nas minhas mãos. Porque a palavra, ela foi bem clara. ela foi bem clara. O atalaia, se ele não tocar a trombeta, Se o atalaia, profeta, não falar o que Deus mandar, o teu sangue das nossas mãos será cobrado. o sangue daquela vida será cobrada das nossas mãos. Quantos Não temos parte com a mentira, estamos na verdade, não vendemos o evangelho, não mercadejamos as coisas de Deus. Estamos vivendo no tempo do fim do rebanho e vamos fazer negócio de nós. Isso, acessa um canal aí do YouTube Jesus até. disse, o amor ao Ah, dinheiro culto. é a raiz de todos os males. Estão se matando por dinheiro. Laços fraternais estão sendo rompidos pelo dinheiro. Estão se matando por causa da herança familiar. Amor ao dinheiro. E Jesus Cristo disse, não ajuntais tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e o ladrão rouba, mas ajuntai tesouro no reino de Deus. Como é que eu junto tesouro no céu? É estendendo a mão para o teu próximo, partindo o teu pão, a tua veste. Isso é juntar tesouro no céu. E muitos são miseráveis, estão juntando tesouro na terra. Em vez de juntar tesouro no céu, e tem uma eternidade, tem começo e não tem fim. Quando você deixar os olhos nessa terra, para onde vai a tua alma? Com Jesus Cristo, o bom pastor que dá sua vida pelas ovelhas, ou com o diabo mentiroso, com o abismo eterno, onde o fogo não se apaga, o bicho não morre, lugar de pranto, sofrimento e ranger de dentes. você quer ouvir palavras bonitas? Se você quer ouvir palavra bonita, Vá para dentro do templo. vai para dentro do templo, nós vamos te alisar, tirar teu dinheiro. Essa é a verdade. O que os cambulosos não se faz.
matam, querem mais e mais acumular para sua própria condenação. O brinque da redenção vai estremecer nesta tarde. Jeová desceu na terra e está usando a boca do atalaia para dizer: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Maluco, meu Deus, se eu enlouqueço, é para Deus. Se eu conserto o juízo, é para os homens. Disse o apóstolo Paulo. Deus está na palavra, Sagrada Escritura, onde o homem rejeita, deixa guardada, adquirindo pó na estante, e não lê a palavra. João, capítulo 5, verso 39. Examinais a Escritura e procurais encontrar nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Pra trás de mim, Satanás. Ele disse para te ficar torrando no sol. Disse Jesus Cristo. Amarrado. É bom Sangre de Jesús que nós me cubre. escutar palavra doce, mas Queima. vazia, que alegra o corpo e o ego do homem é inchado. Mas quando a verdade vem confrontar o erro, o pecado e a injustiça, muitos não gostam de ouvir. Gostam de ouvir político mentir, fraudulentos. João Batista disse: desde agora, o machado está posto na raiz da árvore. A árvore que não der bem fruto vai ser cortada e lançada fora e vai ser queimada pelo fogo. Mas a árvore que dá bom fruto, acorda para dar mais fruto. Tem tudo de bem. Que Deus te dê, Pai. Provérbios, capítulo 6, Capítulo 6, verso 18. verso 18. Continua Continua passando a lista dos pecados. passando a lista dos pecados que afrontam a Deus. Fala em coração Fala em coração que maquina que maquina pensamentos viciosos. pensamentos maus, viciosos. A palavra fala A palavra de Deus fala que do coração do homem que do coração do homem procedem as entradas procedem as entradas e saídas e saídas da vida. da vida. Jesus Cristo disse: a boca fala do que o coração está cheio. De quem está cheio o teu coração? De rancor, de ódio contra o teu irmão? De mágoa, tristeza, ressentimento? Ou você tem compaixão e amor pelo teu próximo? A palavra, A palavra, ela fala ela fala. que contamina o homem. O que contamina o homem Não é o que entra, não é o que entra Mas o que pela sai. boca, mas é o que sai. porque o teu coração O que sai da boca é o que contamina. Os adultérios, prostituição, mentira, iniquidade. Isso contamina o homem. Porque da boca do homem procede lá de dentro do coração. E tem gente que não está perdoando nem o seu familiar. E guarda mágoa no coração, vai te arrastar para a condenação eterna. Jesus Cristo, aquele que pouco ama, pouco perdoa, mas aquele que muito ama, muito perdoa. a palavra fala A palavra de Deus fala que o homem bom, que o homem bom, seu bom tesouro, do seu bom tesouro, ou do seu bom coração, ou do bom coração, tira coisas boas.
tira coisas boas, Mas o homem mau, mas o homem mau, do seu mau tesouro, do seu mau mau coração, tesouro, que é seu coração, tira coisas más. tira coisas más, Porque é no teu coração porque é no teu coração que você guarda os sentimentos. que você guarda os sentimentos. A Bíblia, A palavra de Deus, essa Bíblia, quando ela fala do coração, quando ela fala do coração, se refere a sentimentos se refere a emoções, sentimentos, desejos do homem. e vontades do homem. É por isso É por isso que a palavra fala: que a palavra fala: escondi escondi a tua a palavra tua palavra no meu coração, no meu coração, para eu não pecar. para eu não pecar contra ti. Porque o homem, Porque o homem, ele é carne. ele é carne, Tem um quando canal o homem- aí no mas YouTube, quando se o quiser homem- assistir. Ele entesoura ele a entesoura palavra a palavra de Deus dentro do seu coração. dentro do seu coração. Essa palavra, Essa palavra, ela gera ela gera como uma fonte como uma fonte que jorra que jorra para a vida eterna. água viva para a vida eterna. A palavra de Deus A palavra de Deus continua falando continua falando de pés de pés que se apressam que se apressam a correr a correr para o mal. para o mal. Tem muita gente Tem muita gente, que está escrito na palavra, está escrito na palavra, não consegue não consegue dormir direito dormir direito se não fez o que é errado. se não fez o que é errado, maldade para com o próximo. Muitos Muitos são escravos são do escravos pecado, do pecado, servos servos da iniquidade, da iniquidade que apresentam e apresentam seu corpo o seu corpo para o pecado. para o pecado e a imundícia. Deus, ele pede, Ele pede 1 Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 5, verso e verso Esse 23, pela YouTube, isso ele é, fala: é, fala, é Ponta Grossa, Paraná, não tem por guardai aqui. vosso espírito, vosso assistimos pelas lives, espírito, alma Sem que Alma, entra quarta, corpo sábado e e domingo, corpo. hoje entra um Irrepreensível. estúdio também. irrepreensível até a vinda. até a vida. Conhecemos Nosso essa Senhor obra, fomos conhecer Jesus uma obra Cristo. séria, verdadeira. Mas a palavra, Essa é a verdade. Ele está vindo na terra para buscar os seus escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos para a grande salvação. Jesus Cristo falou no Evangelho de João, capítulo 14: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, e crede também em mim, disse Jesus. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito, mas vou preparar lugar para que aonde estejais vós também. Mas eu vou vir buscar, viu? Os meus escolhidos. mas muitos Mas muitos guardam seu corpo guardam o seu corpo para o pecado para o pecado e preferem e preferem fazer as obras da carne. fazer as obras da carne. E a palavra fala: E a palavra de Deus fala: aquele aquele que semear na carne, que semear na carne, da carne, da carne, sem fará corrupção. sem fará corrupção, podridão e imundícia. Mas o que semeia Mas o que semeia no Espírito, no Espírito, do Espírito, do Espírito, sem fará a vida eterna. sem fará a vida eterna. Hoje É assim mesmo. Hoje está sendo está sendo anunciado anunciado a palavra a da palavra verdade da verdade para guardar a tua alma. a tua alma de Deus. Mas ele é a Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada, a verdade que permanece para sempre. Aí muitos
Há muitos. Aí muitos podem dizer, Muitos podem dizer. que palavra linda, Que palavra linda. maravilhosa. Maravilhosa. Mas quantos são? Mas quantos são? Aqueles que param. Aqueles